Olá, alunos, parabéns por estarem aí de novo, né, acompanhando a nossa 148ª aula, né, em numerais cardinais. Em numerais ordinais, numerais ordinais, troquei. Em numerais cardinais, nós estamos na aula de número 148, é mais fácil de falar. 148, galera, vocês estão de parabéns, vocês são muito especiais por estarem aí cuidando do intelecto de vocês e mostrando o quanto vocês são conscientes da importância de compreender esse momento de pandemia pelo qual todos estamos passando com essas aulas remotas. Então, agradeço sempre a participação de vocês, né? E também, igualmente importante assistir as videoaulas, é importante vocês fazerem os exercícios, né, galera? Para poder aprender, para poder treinar a escrita, treinar aí a estrutura cognitiva com relação à reflexão sobre as questões, sobre as interpretações textuais que são solicitadas ao longo das aulas, ok? Vamos ver o que preparamos para hoje? Então, observem lá, vamos ler aqui juntos comigo os objetivos desta aula, que consistem em conhecer as possibilidades de leitura de imagens, né? Como que eu faço a leitura desses recursos que constituem as linguagens não verbal nos textos? Também nós vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos e o locutor e o interlocutor de um texto. Começando então, a gente tem aqui, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, foi elaborado aí e divulgado a partir da década de 90. Então é um cartaz, né? E esse cartaz se destina essencialmente a sensibilizar ou informar o grande público e por isso a sua afixação deve ser num local de passagem. Também existem cartazes dirigidos a pequenos grupos, como, por exemplo, os cartazes escolares, que são aqueles cartazes que vocês fazem na escola, quando estamos no sistema presencial, para mostrar para os professores, né? Ou para também mostrar para os outros colegas. Muitas vezes esses cartazes têm ali não somente uma intenção de disseminar o conhecimento científico dentro da área que o professor solicitou, né? Seja essa área de história, geografia, ciências, física, química, enfim, mas também, muitas vezes, esses cartazes escolares, eles são afixados nas paredes, ali em locais de grande circulação de estudantes, para sensibilizar não só os estudantes, mas também os pais, dos alunos, os professores, os funcionários da escola, todas as pessoas que interatuam nesses espaços, né? Então, às vezes, eles têm ali um objetivo de fazer a publicidade para alertar a população a respeito da importância de fazer a prevenção, né? Então, a prevenção com relação aos mais variados temas. Pode ser a prevenção contra a dengue, como nós analisamos no cartaz da aula passada, né? Pode ser a prevenção contra o coronavírus, só que nesse momento nós não estamos nas escolas, né, no sistema presencial, para poder fazer esse alerta à população, né? Nós estamos no mês de novembro, então, geralmente, nos meses de novembro, ali, outubro também, as pessoas fazem um alerta com relação ao câncer, né? Então, outubro, geralmente, o câncer de útero, né? O câncer de mama, então, fazem ali aquelas imagens, os símbolos que constituem a linguagem não verbal dos cartazes para alertar sobre a importância das mulheres fazerem os exames regulares, né? E no mês de novembro, geralmente, o câncer da próstata que tenta ser ali, os cartazes tentam alertar, né? Tendo em vista que na nossa cultura, muitas vezes os homens têm uma resistência muito grande de procurar um médico, né? Então tem que tomar os cuidados necessários, principalmente nesse momento de pandemia que as pessoas estão fazendo a resistência a procurarem assistência médica. Então é necessário fazer a disseminação desses alertas, desses cartazes de campanha publicitária por meio de outros veículos de comunicação, né? Já que na escola, no sistema presencial, isso não está sendo possível neste momento, né? Então a gente tem outros canais ali para articular esse alerta para a população, como o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, enfim, temos aí vários ambientes virtuais de disseminação de informações que é importante a gente compartilhar esses alertas, certo? Então, aqui, né, nesse contexto desse slide, tem aqui uma
um cartaz que reforça a importância das pessoas repensarem, né, em que medida que os direitos das crianças e dos adolescentes estão, de fato, sendo implementados. Né? Será que as crianças estão realmente a salvo de toda forma de discriminação, de violência, de violação de direitos, conforme está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa Constituição Federal de 88 e em outros documentos jurídicos? Né? Então, fica aqui esse alerta também para se pensar a partir dessas imagens, dessas ilustrações, né, e desse discurso verbal aqui que constitui o título do cartaz, certo? Aqui a gente tem um outro cartaz, observem comigo, olha, né, não desvie o olhar, fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. E o nosso primeiro exercício traz o seguinte enunciado. Eu vou pedir para vocês agora fazerem um treinamento da habilidade escrita, né, descrevendo como os elementos que compõem a linguagem não verbal colaboram para a compreensão do que está escrito neste cartaz. Tá? Então, hoje vocês vão agora, nesse momento, fazer o treinamento de um texto descritivo. Né? Vão descrever aí essas imagens, tentando dar conta de responder o enunciado dessa questão. Certo? Importante fazer esse exercício, pode ter aí vocês podem usar entre 3 a 5 linhas, né, que eu acho que dá conta aí de responder, ok? Então, um tempo significativo para vocês conseguirem fazer essa atividade.
E aí, galera, vamos retornar. Como ficou o texto descritivo de vocês? Eu tenho aqui apenas uma sugestão. Quem fez, parabéns, porque está treinando aí a produção de texto descritivo. Né? Isso é importante a gente fazer aí esse treinamento para desenvolver habilidade escrita, certo? Então, uma possibilidade de resposta, né, seria a gente descrever aí, ó, que as mãos dos macacos da esquerda para a direita, né? A gente observe ali as mãos perto dos olhos, né, não desvie o olhar, indicando isso. Mãos perto das orelhas, fique atento, né, de ouvidos abertos. E mãos perto da boca, denuncie. Né? Então, a gente tem ali pelas expressões faciais, né, e pelos gestos corporais dos macaquinhos ali, né, dos ursinhos que estão ali em formato de pelúcia, é um alerta para a população, né, tomar os cuidados necessários aí para evitar, né, que situações de violência contra criança e adolescente possam se perpetuar, possam acontecer e continuar acontecendo sem que ninguém faça uma intervenção, sem que ninguém denuncie, né? O que mais que a gente tem aqui? Continuando. Então, a gente tem aqui um outro cartaz, né? Eu vou deixar o slide para vocês analisarem os elementos da linguagem verbal e não verbal presentes nesse cartaz. E o exercício 2 já na sequência também para vocês tentar assinalar uma das alternativas, que pede o seguinte: o cartaz ao lado foi utilizado em campanha que pode ser considerada alternativa A, propaganda, pois visa a lucro; B, publicidade, pois visa a vender uma vacina; C, publicidade porque alerta os pais sobre a importância de vacinar os filhos; ou D, seria publicidade e propaganda para vender um produto. Né? Não vou descrever muito aqui para vocês os elementos composicionais desse cartaz, senão eu acabo dando spoiler. Quero que vocês tentem responder. Então, bora lá. E aí, pessoal, vamos verificar então quem assinalou a letra C, que considerou que trata-se aqui de uma publicidade, pois alerta os pais sobre a importância de vacinar os filhos. Né? Então, observem que esses cartazes são geralmente utilizados em campanha publicitária. Né? É necessário você pensar cautelosamente quais são ali os desenhos, as imagens que vão compor e que vão sensibilizar os leitores, né, para alertar sobre determinadas situações necessárias na nossa vida cotidiana, dentre elas vacinar os filhos. Né? Sabe-se que se as mães, né, e os pais também, não é só dever da mãe, é dever dos pais também, se preocuparem com toda a vacinação, né, dos filhos, tem ali a carteirinha de vacina, tem que estar sempre de olho para verificar se está carimbado certinho ali, se está sendo feito tudo certinho, corretamente, conforme é solicitado. Né, porque a gente tem vários conhecimentos aí de situações no passado nas quais crianças acabaram ficando paraplégicas, né, ou adquiriram doenças aí, às vezes, que chegaram a óbito, que não seria necessário ter chegado nisso se tivessem sido vacinadas. Então, é uma campanha publicitária de grande importância e relevância, né, nessa questão da nossa saúde, ok? Aqui agora mais um quiz, né? Trouxe aqui para vocês mais uma imagem, né? E o nosso enunciado pergunta o seguinte: quais elementos compõem a linguagem verbal presente nesse cartaz? Estão aí as alternativas, eu vou deixar vocês pensar um pouquinho e assinalar qual vocês acham que está mais de acordo com o enunciado.
Então, pessoal, retornando, observem lá, né? Acertou quem assinalou aí a letra C, né? Então, as palavras no alto e na base do cartaz constituem a linguagem verbal, né? Professor, mas verbal não vem de verbo, não seriam só os verbos, aqueles que são possíveis de serem conjugados, né? Do tipo, sei lá, compor, como está no enunciado, eu componho, tu compões, ele compõe, aí é verbo. Isso seria linguagem verbal? Não, gente, não é isso, não vão confundir. Quando a gente fala de linguagem verbal, dentro de um quadrinho, dentro de uma tirinha, dentro de uma charge, dentro de um cartaz, a gente está falando de uma linguagem constituída por palavras, tá? Então, linguagem verbal, presença de palavras. Linguagem não verbal, presença de desenhos, imagens, ilustrações, ok? Então, que fique esclarecido isso também. Então, na letra C, né, quem assinalou ali, conseguiu captar qual que é a correlação entre as alternativas e o enunciado presente para a nossa questão, certo? E quem não assinalou a letra C está de parabéns por ter tentado também, porque é errando que se aprende, né? Então, errou, não tem problema, agora verificou, conseguiu perceber, né, o porquê que a letra C é a correta e vai aprender, isso faz parte, né? O erro ele faz parte do processo de construção do conhecimento, né? Então, o importante é estar aí tentando fazer, ok? Agora, mais um exercício, mais um quiz, né? Então, a gente tem aqui uma imagem e aí a questão, né? O cartaz ao lado foi produzido por quem e é direcionado a quem? Alternativa A, teria ele sido produzido pelo curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e é direcionado aos estudantes de enfermagem? Alternativa B, teria ele sido produzido pela Secretaria de Saúde e é direcionado aos pais das crianças? Ou, alternativa C, teria esse cartaz sido produzido pelo curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina e é direcionado aos pais das crianças? Então, vocês vão analisar aí qual das alternativas está corretas. Está correta. Retornando então, pessoal, vamos ver então quem assinalou aí a letra A. Parabéns, conseguiu captar aí e entender, né, a correspondência entre esse cartaz, né, o que ele divulga, para quem ele se destina, quais são aí os interlocutores, né? Então, a letra A diz o quê? Que esse cartaz teria sido produzido pelo curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina e é direcionado aos estudantes de enfermagem. A gente pode fazer essa inferência a partir da primeira palavra, né? Residência em enfermagem, né? Essa palavra residência se refere ao momento em que os profissionais da área da saúde vão a campo, né? Vão atuar ali nos postos de saúde, nos hospitais, para poder fazer a prática daquilo que eles estudaram na teoria durante a vida acadêmica, né? Então, eles fazem a residência, certo? Parabéns para quem conseguiu captar aí, né? E agora a gente vai para mais um exercício. Então, eu vou deixar aqui também, né, esse cartaz para vocês analisarem, né? E aí o enunciado solicita o seguinte: um dos elementos dos cartazes consiste em utilizar os verbos no modo imperativo, no sentido de dar um conselho, enfatizando até um caráter de obrigatoriedade. Qual palavra está no imperativo no cartaz ao lado? Qual que é o verbo que indica esse conselho com caráter de obrigatoriedade? Bem fácil essa, um tempo para vocês fazerem.
E aí, pessoal, acertou quem escreveu ali, né, que se trata do verbo higienizar, né? Então, ele está no imperativo no sentido de que ele está aconselhando. Higienize suas mãos, né? Então, pelos desenhos ali, né, estão ali as bactérias, os vírus, todos subindo nas nossas mãos. Lembrando que aí, né, muitas dessas bactérias, desses vírus são invisíveis, a gente não consegue enxergá-los. Por isso, a importância de a gente estar sempre atento, fazendo a higienização das mãos, lavando as mãos o tempo todo com sabão, né, com sabonete, passando álcool gel, né, essa tem que ser uma prática constante na nossa vida daqui para frente, certo? Então, agradeço aí muito a participação de todos vocês, né, nessa aula a gente fez aí, analisamos os cartazes, exploramos, né, as possibilidades de interpretação das imagens que constituem a linguagem não verbal, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos, certo? E identificamos locutor e interlocutor de um texto. Agradeço imensamente a participação, mando aquele abraço virtual para todos e permaneçam em suas casas.